bom dia pessoal. Nós vamos hoje retomar, o nosso trabalho. Hoje nós já estamos na quarta aula. Espero que vocês estejam aproveitando, tudo que está sendo passado para vocês. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o formal e informal. Esse conteúdo, pessoal, eu gosto bastante dele, porque assim, ele aparece com uma certa frequência, nos processos seletivos. Por quê? Porque ele trabalha com níveis de linguagem, Então, ele vai trabalhar com situações comunicativas presentes em vários gêneros discursivos. Então, por exemplo, pode ser a fala, a forma como é utilizada, os conectores, os verbos, os elementos linguísticos em vários tipos de gêneros, numa letra de música, numa poesia, numa propaganda. Então, assim, é um conteúdo que aparece com grande frequência. Bom, mas para a gente entender o funcionamento dele, o ideal, o certo, o correto, é nós primeiro falarmos um pouquinho de como que isso acontece, por que há essa diferença de linguagem, Primeiro, eu tenho que ter distinto, bem nítido na minha mente, o que são essas utilizações, o que a gente chama de tratamento formal e informal. Como que elas se dão? Bom, vamos pensar da seguinte forma inicialmente. Quando eu vou falar com o meu avô, que tem 92 anos de idade, não é da mesma forma que eu falo com uma pessoa muito jovem, por exemplo. Ou se eu for conversar, por exemplo, com uma autoridade, um juiz, um promotor, um prefeito, eu não vou comunicar com ele, eu não vou falar com ele de maneira informal, certo? Então, por isso, há essa distinção nessa forma de tratamento. Em língua espanhola, como que ela se dá? Olha só. Assim como em português, em espanhol, utilizamos distintas expresiones para saludar o terminar una conversación. Podemos ser formales o informales según el grado de intimidad que tenemos con la persona con quien hablamos. En general, somos formales con personas mayores o desconocidas e informales com quem temos familiaridade, que foi o que nós acabamos de falar, ok? Bom, temos aqui dois exemplos. Buenas tardes, senhora. Dígame, por favor, su nombre y apellido. Hola, Montse. Que casualidade. Como te va? Eu tenho duas frases aqui. Qual delas eu poderia definir como uma situação comunicativa formal? E dessas duas frases, qual seria a que corresponde a uma utilização informal da linguagem? Bom, eu vou dar aqui algumas dicas já para vocês já irem observando quais são essas características que vão distinguir as duas situações. Primeiro, na primeira frase, a forma de tratamento, buenas tardes, formal, certo? Em seguida, senhora. E na utilização em seguida, no complemento final, su nombre. Olha só, eu tenho o substantivo nombre e antecedendo a ele o possessivo su. Su sempre vai ser um possessivo que se refere à utilização formal da linguagem, usted. Na segunda frase, uma utilização informal. Hola, Montse. Olha só a utilização hola, extremamente informal. E na última oração, como te va? Nessa utilização, eu tenho o verbo vá e antecedendo a ele, eu tenho o pronome reflexivo te, certo? Te é uma utilização que sempre corresponde ao pronome pessoal tu. Continuando. Bom, em Espanha, se suele utilizar tu e vosotros para tratamento informal e usted e ustedes para tratamento formal. No primeiro caso, os verbos se conjugam em segunda persona, já que no segundo caso, os verbos se conjugam em terceira persona. Bom, vamos ver mais utilizações? Olha só. Tu hablas português? Vosotros habláis português? Olha só. Nas duas primeiras frases, são correspondentes à utilização informal da linguagem. Só que essa colocação do pronome entre parênteses é para passar a ideia para vocês de que você pode ou não usar o pronome pessoal, ok? Então, aqui no caso, como que eu vou identificar se eu omitir o pronome, como que eu vou saber se essa frase é formal ou informal?
Olha, pela terminação, pela desinência verbal, toda vez que o verbo terminar em S, ele corresponde a uma utilização informal da linguagem. Nesse caso, vogal mais S corresponde ao pronome tu. Na segunda frase, eu tenho hablais. Ó, nessa utilização verbal, eu tenho I mais S. Toda vez que o verbo terminar em I mais S, corresponde a vosotros, o que corresponde também à forma pronominal vosotros. Bom, na terceira frase, habla português. Se eu omitir o pronome usted, como que eu vou saber que essa frase é formal? Como eu vou reconhecer se essa frase é formal ou informal? Bom, quando o verbo termina em vogal, eu já sei imediatamente que corresponde ao pronome usted. Por sua vez, é formal. E no plural, quando o verbo termina em consoante N, eu já sei também que corresponde a uma utilização na terceira pessoa do plural, ustedes, certo? Também sofrem alterações los possessivos e los reflexivos, que foi o que eu já tinha dito anteriormente. Ó, como te llamas? Aqui eu tenho o pronome reflexivo te, que corresponde ao pronome tu. E o verbo aqui, ó, terminou em S. Na segunda frase, qual és tu profissão? Nesse caso aqui, tu é um possessivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo profissão. Então, nesse sentido, também é uma utilização informal, certo? Bom, na terceira frase, como se chama? Ó, nessa frase aqui, o reflexivo se corresponde a usted. E nessa quarta frase, qual é su profissão? O pronome, o possessivo su, também vai corresponder a usted, ok? Bom, continuando. Bom, aunque los pronombres usted del espanhol e você del português tenham o mesmo origen, ou seja, pertencem à terceira pessoa do discurso, né? Terceira pessoa do singular, su uso é distinto nas duas línguas. Você se utiliza em tratamento informal, mientras que usted para tratamento formal. Essa questão, pessoal, é relacionada à gramática, né? Então, por exemplo, eu sei que, por isso que nas minhas aulas eu sempre digo para os meus alunos que usted, eu sempre vou pensar nele, eu sempre vou traduzir ele como o senhor ou a senhora. Porque aí eu já sei que corresponde a uma utilização formal da linguagem. Distintamente do você, que corresponde ao uso informal da linguagem e que na língua portuguesa corresponde à terceira pessoa do discurso, né? A terceira pessoa do singular, certo? Bom, agora, além dessa utilização formal e informal, um outro aspecto interessante de nós mencionarmos, né, de nós comentarmos aqui, é a utilização do pronome vos, né, que é chamado de vosseu. Por quê? Porque é uma utilização, né, que corresponde ao uso de tu em algumas regiões da América Latina. Então, olha só. Em algumas regiões da Latinoamérica, a forma de tratamento vos reemplaça, ou seja, substitui ao tu. Esse fenômeno, denominado voceu, ocorre em Argentina, Uruguai, parte de Paraguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e parte de México, onde seu uso está generalizado em todas as camadas sociais. Chile, Peru, Bolívia, Ecuador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Cuba, donde su uso es menos generalizado y compite con el uso de tú. En este caso, no es aceptado por las camadas sociales cultas, dichas cultas. É considerado forma de tratamento de pouco prestígio. Ou seja, é uma utilização particular de algumas regiões, especificamente aqui da América Latina, né? Bom, mas como que essa utilização se constrói, né? O pronome, no lugar do tu, eu vou utilizar vos. Ele, você. Para vocear, em presente de indicativo, se elimina la R del infinitivo e se añade la tilde e la S em la última sílaba.
Bom, quando você vai conjugar o verbo correspondente ao uso de você retira a consoante R, acrescenta S e acentua a última vogal. Então, por isso, llegar, llegás, querer, queres, venir, venis. Aqui embaixo eu coloquei para vocês alguns exemplos. A que hora llegás, Juan? Pero vos querés la tostada ou não? Venís solo? Bom, pessoal, de uma maneira bem simples, eu procurei elaborar para vocês essa fala e eu vou propor algumas atividades para vocês que vai estar no Google Classroom, né? Eu gostaria que vocês fizessem. E na aula seguinte eu vou propor para vocês uma análise, eu vou propor a correção dessas atividades, que vai ser bem interessante, e vou colocar também propagandas, né? Algumas questões também com letra de música, poesia, porque é importante eu mostrar para vocês esse conteúdo, como ele aparece em diversos gêneros, em vários gêneros textuais, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Que eu acredito que com o passar do tempo, o nosso conteúdo ele vai aprimorando, os nossos conhecimentos vão sendo aprimorados, né? E eu acredito, e a intenção é ajudar bastante vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.